Olá, meu nome é Monique Eclair Espera Doracenzi, eu sou aluna do 8º semestre de Biomedicina da FMU. Estou sendo orientada pelo Dr. Júlio de Carvalho Ponte, perito criminal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, local onde atualmente cumpro meu estágio obrigatório. Bom, hoje eu vou falar sobre genética forense, especificamente dos métodos de extração de DNA em amostras que contêm sangue. Introdução. As técnicas de identificação humana que existem no mundo forense são a digitopapilar, que analisam as digitais, antropométrica, que analisa as formas e as medidas do corpo humano, e a biológica, que analisa o DNA. Nem sempre é possível solucionar um crime utilizando a primeira ou a segunda técnica, e por essa razão, a extração de DNA tem sido um recurso muito utilizado na área criminal. Porque até em pequenos vestígios que podem ser deixados na cena de um crime, é possível conseguir um perfil genético. O critério de análise desses perfis são as STRs, as sequências curtas do DNA, também conhecidas como microsatélites, que com o auxílio da PCR, a reação em cadeia da polimerase, aumenta a sua quantidade de maneira a conseguir um ótimo perfil genético. Justificativa. A escolha do tema foi baseada na importância que atualmente a extração de DNA tem dentro do ambiente forense, seja na identificação humana ou na resolução de crimes. Método. Como método de pesquisa, eu utilizei as mais conhecidas bases de dados online e também consulta de livros-texto e manuais dos fabricantes, tanto dos insumos como dos equipamentos que aqui eu vou citar. As principais palavras de busca foram genética, DNA e forense, tanto na língua portuguesa como na inglesa. Extração de DNA. Para obter uma análise de DNA em nível molecular, é indispensável, primeiramente, isolar essas moléculas dos demais componentes celulares. O processo de extração baseia-se em expor e purificar o DNA encontrado no núcleo celular. Bom, essa frase que eu acabei de citar, ela é o princípio básico de qualquer técnica de extração de DNA, que é lisar as membranas das células, trazer à tona todos os componentes celulares e, posteriormente, isolar esse DNA e purificá-lo. Agora eu vou falar um pouco de cada extração de DNA. Eu vou começar pela extração orgânica. Essa extração ela é realizada com uma solução de fenol, clorofórmio e álcool isoamílico. A combinação do fenol com o clorofórmio é eficiente para remover a proteína. Já o álcool isoamílico, ele tem a função de prevenir a formação de espumas dentro dessa amostra. Já em uma segunda etapa, o DNA é purificado e precipitado com álcool 70%, que tem como ação remover qualquer resíduo de sais que tenham ficado dentro dessa amostra. Ao final de todas as etapas, sempre se consegue uma grande quantidade de DNA. Esse processo ele é totalmente manual e, por conter uma substância tóxica que é extremamente volátil e irritante às mucosas, exige que se tenha muito cuidado na manipulação. Extração do kit PrepFiler com auxílio do extrator TECAM. Esse kit é muito usado no ambiente forense. Ele utiliza a resina magnética, que combinada com alguns elementos químicos, favorece a ligação do DNA, conseguindo assim recuperá-lo ao máximo, além de remover inibidores que são muito comuns em amostras forenses. Esse método ele é rápido e adequado para a purificação de DNA, e em conjunto com o extrator TECAM, que é um robô pipetador, consegue fazer 96 amostras por vez. Aqui no canto direito da tela,
Eu tenho uma foto desse extrator TECAM. Extração no equipamento EasyOne. É um método que tem o mesmo princípio do kit que eu citei anteriormente. Ele também utiliza a resina magnética, que é uma substância que tem afinidade por DNA. Porém, por ser um equipamento menor, consegue fazer somente 14 amostras por vez. Extração no cartão FTA. Os cartões FTA foram projetados para facilitar a coleta, o transporte, o arquivamento e a purificação do DNA. Eles têm, na sua composição, substâncias químicas que lisam as membranas, desnaturam as proteínas e conservam os ácidos nucleicos. Eles podem ser utilizados para amplificação depois de 30 minutos da coleta do sangue. E também conseguem ser guardados por anos sem a necessidade de refrigeração. Considerações finais. Bom, todos os métodos de extração que foram apresentados aqui alcançam uma boa quantidade de DNA para a obtenção de um perfil genético. Então, se faz necessário colocar outros critérios em pauta, como a facilidade no método, a rapidez no resultado, a segurança do usuário, a conservação da amostra, entre outros tantos critérios. Então, o método orgânico tem uma solução tóxica, logo ele é prejudicial à saúde do usuário e também é prejudicial ao meio ambiente. Os cartões FTA têm muitas facilidades e podem ser conservados por anos, só que ainda é um método manual. Já o PrepFiler e o EasyOne são processos automatizados e indiscutivelmente têm mais benefícios que os processos manuais, pois eles padronizam as etapas, otimizam o tempo, reduzem a contaminação, além de serem mais econômicos, pois no final evitam o desperdício de reagentes. Sendo assim, eu entendo que de todas as técnicas explanadas, as que apresentaram melhores elementos para um resultado satisfatório foram os processos automatizados, pois a padronização é um elemento fundamental para um serviço de excelência. Bom, essa daqui é a minha apresentação. Meu e-mail está aqui embaixo para qualquer questionamento. E eu agradeço vocês, professores, que estão nos avaliando aqui. Obrigada. Tchau.